Pessoal, dando sequência à nossa matéria de hamartiologia, tratamos agora acerca da natureza corrompida, ok? A natureza corrompida e o juízo popular. Por natureza, referimos aquilo que é natural ao ser humano, aquilo que é inato ao homem, que ele traz consigo desde o seu nascimento. Toda a raça humana é e age em função de uma natureza corrompida herdada de alguém, pois o homem é protogenicamente pecador, porque o homem é protogenicamente pecador. Seus atos pecaminosos e suas disposições só podem ser explicadas a partir de sua natureza. O trecho de Lucas 6, 43 e 45 mostra que há um estado corrupto inato, de que fluem as disposições e atos pecaminosos. Não há árvore boa que dê mau fruto. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Vemos como Cristo trata essa questão acerca da natureza humana, da sua situação, a corrupção do homem desde a sua natureza, do seu mais íntimo ser, né? E como a partir dele fluem coisas malignas que levam a ele mesmo a corrupção e trazem corrupção também aos demais que estão à sua volta. Mas neste mesmo homem em que há a natureza corrupta, caída, corrompida, há também algum remanescente da imagem e semelhança de Deus. Assim é que Cristo, em outra ocasião, diz: mesmo vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Com essa declaração a gente vê que mesmo pessoas corrompidas, caídas no pecado, degradadas, né, pelo pecado que é inato à natureza delas, elas manifestam também, em contradição a essa natureza caída, algumas características da bondade absoluta de Deus. Aquilo que em Deus é absoluto e no homem é relativo. Então resta no homem, na humanidade, ainda algo das características da imagem e semelhança de Deus e dos seus atributos cedidos ao homem. Agora, o homem, através do livre-arbítrio, ele dá lugar, muitas das vezes, a que apenas aspectos da sua natureza corrompida se manifestem, e com isso ele entra num processo de degradação total. Mas quando em algum momento ele decide por deixar que o impulso, né, deixar que a consciência boa tome lugar em algumas atitudes, algumas ações que ele manifesta, vemos aí algumas características dessa imagem e semelhança de Deus que ainda existe no homem. Então, com relação a essa dificuldade, essa guerra, essa briga interna entre essas duas naturezas, temos que o homem não tem competência, não tem capacidade para auto-salvar-se, para autodeterminar que ele, a partir de então, seja uma pessoa boa, regenerada, santificada, e que passe a ter uma comunhão com Deus a partir de um novo ser, né? Um ser guiado agora pelo Espírito de Deus e que manifesta em si as características de Deus. Porque eles, desde a sua natureza, ele traz esse defeito, essa corrupção, este mal moral, né, este mal subjetivo que está dentro dele e que impulsiona a tomar atitudes malignas. Então necessita que ele, entendendo que sua natureza está caída, que ele está corrompido, que ele necessita de salvação, que a partir desse livre-arbítrio ele se decida por humilhar-se na presença de Deus, buscar o perdão da parte de Deus e permitir que o Senhor entre na sua vida com transformação, com regeneração. Então o livre-arbítrio não é um mecanismo de autossalvação, mas sim de autoconsciência. Quando o homem dá ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus, que constantemente está tratando com toda a humanidade acerca do pecado, da justiça e do juízo, né, está convencendo o homem acerca dessas situações, né? Então, uma vez que ele dá ouvidos à voz do Espírito que fala dentro dele, seu âmbito espiritual, fala diretamente à sua razão, à sua inteligência, e busca o convencimento, busca que ele não resista ao seu convencimento e que aceite, uma vez que ele não oferece resistência, que ele entrega seu Espírito de Deus e permite que ele traga o conhecimento acerca de Deus, acerca da salvação. Esta aceitação, esta entrega faz com que agora o Senhor passe a trabalhar dentro dele, primeiramente perdoando acerca dos seus pecados, né, tornando ele justificado diante de Deus,
e trazendo uma nova concepção de vida, trazendo uma nova forma de vida, aquilo que Paulo chama de lei do Espírito. Então o Espírito passa a habitar com ele, morar com ele, e a sua consciência agora não é simplesmente alimentada por algo que sobrou da imagem e semelhança de Deus dentro do seu ser, mas ela agora é alimentada pela presença, pela manifestação física do Espírito Santo de Deus através da sua consciência, que faz com que ele tenha força, faz com que ele seja revestido de poder para então enfatizar aquilo que é de acordo com as características de Deus, aquilo que é de acordo com o caráter de Deus, né? Então, aquilo que já havia nele, da imagem e semelhança de Deus que havia sobrado, e muito mais coisas que são trazidas para ele agora, conforme aquele texto que no Antigo Testamento o Senhor fala: tirarei o coração de pedra, implantarei um coração de carne, no qual escreverei a minha lei. Então isso acontece num plano prático, individual, real, né? E na atualidade vemos aí diversos casos em que pessoas têm a vida totalmente mudada por causa da ação, da interferência do Espírito Santo de Deus, que agora está com ela e traz essa transformação, essa renovação do seu ser, faz dele uma nova criatura, né? Enfatizando aquilo que já havia de bom nele e trazendo coisas novas que ele não teria condições de realizar, de alcançar, se não fosse por uma intervenção divina, uma intervenção miraculosa da parte de Deus. Então temos aí este conflito, né, entre a natureza inata ao homem, a natureza corrompida inata ao homem, e o resquício da imagem e semelhança de Deus, que o leva a ter até algumas atitudes boas, mas essas atitudes não são suficientes para auto-salvar-se, para auto-salvá-lo, sendo necessário então a aceitação da sua condição e a salvação a partir dos méritos de Cristo Jesus atribuídos a ele por meio da ação do Espírito Santo de Deus dentro dele, né, no interior dele. Veja só, o trecho de Mateus 12:34 diz: raça de víboras, como podeis dizer boas coisas sendo maus? O Salmo 58:3 relata: alienam-se os ímpios desde a sua madre, andam errados desde que nascem, proferindo mentiras. E aí temos a manifestação da natureza corrompida a partir do momento em que o homem sabe discernir entre a direita e a esquerda, né? O que acontece, não existe uma data fixa para isso. Alguns dizem que é o tempo da consciência a partir dos 7 anos, mas isso não tem qualquer comprovação bíblica. Isso é um fator biológico. Então, dependendo ao tipo de exposições que a pessoa sofreu, ela pode ter um amadurecimento mais rápido ou mais lento, né, preservando até a sua ingenuidade, estendendo um pouco mais de tempo, e o outro perdendo sua ingenuidade precocemente e passando a assumir uma consciência autônoma, tomando suas próprias decisões. E a partir dessa tomada de decisão vem a influência corruptora do pecado que já está nele, que é inato a ele, e que vai distorcer o seu juízo em relação às decisões que deve tomar, levando-o a tomar decisões ruins. E aí temos o fruto da árvore, né? A árvore má, o fruto mau; a árvore boa, o fruto bom. Aí temos esse homem que precisa ser regenerado, transformado, está sob a influência do Espírito Santo de Deus, para que o fruto do Espírito seja gerado nele, tá certo? O fruto do Espírito seja gerado nele, ele seja benigno, ele tenha fé, ele seja manso, tá certo? Ele tenha todas aquelas características, tenha santidade na sua vida, ele tenha todas aquelas características que vêm do fruto do Espírito, da presença do Espírito, da ação do Espírito de Deus dentro dele, potencializando para que ele possa então ter a condição de produzir estes bons frutos, produzir esses bons resultados, né, a partir dessa natureza transformada. Então isso é possível com a intervenção de Deus. E o que Cristo está denunciando aqui é hipocrisia, né? O que Cristo está denunciando aqui é hipocrisia. Diferentemente do que ele falou em outro momento falando aos discípulos, né, quando ele disse que vós sendo maus, aí fala da natureza inata do pecado no homem, natureza corrompida. Vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Temos aí uma atitude verdadeira, né, algum amor verdadeiro manifestado por esse homem, mesmo que de uma forma muito limitada e baseada no interesse consanguíneo, em sentido da sua prole, a defesa da sua prole, é uma coisa muito básica, né? Então ele manifesta algum amor, alguma caridade, alguma bondade
quando é para beneficiar os seus amados, né? Aqueles que estão ligados a ele por laços de intimidade, né? Os seus filhos, seu cônjuge, seus parentes próximos. Agora, quando Cristo faz essa denúncia aqui, chamando os fariseus de raça de víboras, ele está denunciando uma atitude extremamente hipócrita, né? Uma atitude em que, na verdade, esta pessoa não tem aquelas características, elas não são reais nele, e semelhantemente ao que faziam os atores, né? Aqueles que deram origem ao nome hipócritas, né? Que traz o sentido aí da encenação artística, onde uma pessoa pode assumir qualquer papel no palco e representar um general, representar um sacerdote, representar um doente, representar um mendigo. Ele pode representar qualquer papel, mas ele não é aquele papel. Aquele personagem não é a sua realidade. É apenas um personagem inventado, encenado ali naquele momento, e quando terminada a peça, a pessoa assume então a sua verdadeira personalidade, né? A sua verdade. A sua verdade não tem nada a ver com aquele papel encenado. Então, o que os fariseus estão fazendo com relação a alguns atos de aparente bondade é que eles estavam encenando um papel motivados por algum interesse. Então havia algum interesse, angariar algum benefício particular para si, e a partir daí eles manifestavam esse personagem que dava esmolas, esse personagem que se postava diante de Deus para falar dos seus feitos, para falar de como eles são extraordinários nesse tipo de oração que é somente, na verdade, para se auto-engrandecer, diferentemente da oração sincera do publicano, que reconhece esse pecador diante de Deus. E não é que Deus valorize mais o pecador do que o que não é pecador. O problema é a falta de verdade diante de Deus, a tentativa de enganar, de ludibriar Deus, e a autoglorificação, o egocentrismo, né, postado diante de Deus. Então se deixou levar pelo seu egocentrismo, se deixou levar pela sua vaidade, se deixou levar pela sua arrogância e se postou diante de Deus numa autoglorificação. Então ele não foi perante Deus para o glorificar e para receber dele perdão e para ser justificado e para estabelecer um relacionamento com Deus. Ele foi para se autopromover. E o outro foi perante Deus arrebentado, sabendo que é pecador, sabendo que está errado em muitas coisas. Todavia ele se posta diante de Deus da forma certa, com a atitude correta, humilhando-se perante Deus, reconhecendo a sua insignificância, reconhecendo o seu pecado e implorando a Deus um perdão e misericórdia. E aí Deus, na sua característica, né, de todo-poderoso, todo-bondoso, misericordioso, ele tem liberdade. O homem deu essa liberdade para Deus fazer aquilo que só ele pode fazer, que é trazer perdão, reconciliação, restauração. Este homem subiu perante Deus como um miserável pecador e desceu justificado, porque ele se postou da forma correta perante Deus, da forma como é aceitável. E o outro que subiu cheio de arrogâncias desceu pior, ou pelo menos do mesmo jeito, não obteve nada de Deus, porque ele se postou de uma forma totalmente incorreta, né? Ele cerceou a oportunidade a que Deus pudesse entrar na vida dele e transformá-lo e fazê-lo alguém melhor. Não, ele rejeitou tudo isso e ficou se auto-promovendo, se auto-glorificando diante de Deus. E assim Cristo denuncia essa hipocrisia dos fariseus, que assumem um papel que não é a sua verdade, simplesmente com o interesse de angariar alguma vantagem pessoal, né, mas que na verdade são palavras vãs, são palavras falsas, né? Raça de víboras, como podeis dizer boas coisas, sendo maus, a sua natureza é má, você está plenamente corrompido por ela. Você simplesmente adotou um legalismo superficial, uma religião superficial, que camufla a sua maldade, mas não a resolve. Então o problema é camuflar o pecado. Camuflar o pecado debaixo de uma linguagem, camuflar o pecado debaixo de um determinado tipo de vestimenta, camuflar o pecado debaixo de certas regras, né? Certos usos e costumes, e não atentar, não buscar a resolução desse mal, apresentar esse mal como ele é, feio do jeito que ele é, porque Deus não escandaliza, não há como escandalizar Deus, ele é conhecedor de todas as coisas. Então apresentar esse mal tal qual ele é, com toda a sua nojeira, com toda a sua sordidez perante Deus, e assim expor-se a Deus com toda a sua verdade, esperando dele a misericórdia, o perdão e a transformação.
Isso é uma atitude correta perante Deus. Agora, a atitude dos fariseus era camuflar o seu pecado com usos e costumes, com regras, com vestimentas, com linguagem artificial, e com isso passar a imagem de alguém que é plenamente santo, moral, correto, alguém que é extremamente evoluído, aperfeiçoado nesse relacionamento com Deus, mas que todavia não corresponde à sua verdade. É simplesmente uma capa, é uma máscara que oculta um miserável pecador, que por estar escondendo esta realidade não a transforma, mas a preserva embaixo dessa camuflagem, né? E temos que em alguns determinados momentos em que essa pessoa é pressionada, a sua verdade aparece, como um ator, né? E no caso aqui está o hipócrita, né? O hipócrita fariseu. Um ator está encenando e de repente alguém interrompe a peça e o pressiona ou o ameaça de alguma maneira. Ele rapidamente abandona o personagem e mostra qual é a sua verdade. Se alguém intervém aí durante essa encenação e o atenta contra a sua vida, né? Mostra-lhe uma arma, uma faca. E aí o ator não vai permanecer no personagem, porque aquele personagem é uma farsa. Ele está encenando o papel de grande general, mas ele é um covarde, na verdade. Então ele vai abandonar o personagem e vai fugir. Ele não vai ter aquela coragem como um grande general teria, porque ele não é. É simplesmente uma farsa, é simplesmente uma hipocrisia, uma peça, uma encenação. E aí rapidamente aquele personagem cai por terra e ele mostra a sua verdade. Então Cristo está dizendo, enquanto vocês não mostrarem a sua verdade, vocês não vão ter a transformação, não vão sofrer a mudança, a modificação que só Deus pode trazer, que eu sou aquele enviado por Deus para fazer isso, para trazer o perdão do pecado, certo? Que Cristo tem autoridade, tem poder, com a sua característica de deidade, tá certo? Ele é Deus, ele tem poder e autoridade para perdoar pecados. Isso escandalizava extraordinariamente escandalizava os fariseus, saduceus, escribas religiosos da época, escandalizava-os, mas Cristo não se importava com o escândalo deles, porque ele foi enviado para isso, para libertar, né? Para perdoar, para regenerar, para transformar, para trazer pessoas para a comunhão com Deus. Agora, se eles não mostram a sua verdade, eles impedem esta ação, impedem que esta ação se realize dentro deles. Eles ficam vivendo esta mentira, né? Ficam vivendo esta farsa, esta hipocrisia. Então aí está o grande problema dessas pessoas que camuflam a sua situação. Os usos e costumes, a boa linguagem, o bom comportamento, tudo isso tem que ser vivido a partir de uma verdade interna. Isso tem que estar fundamentado em uma verdade interna, uma transformação interna. Se isso não estiver vinculado a uma transformação interna, ele torna-se simplesmente um invólucro que esconde imundícies. Se dentro dessa pessoa que traz essa característica, essa imagem, não houver um ser transformado, tudo aquilo é inútil, é perdido. Então, não digo que não teremos mais uma linguagem adequada, não teremos mais um comportamento adequado, não teremos mais o respeito aos usos e costumes. Não é isso que estou dizendo. Estou dizendo que isso tem que ser vivido dentro de uma verdade. Isso tem que ser correspondente a uma verdade interna. Se a verdade interna for contraditória, então isso torna-se uma máscara e uma hipocrisia. Se ele for isso, porque isso é reflexo de uma verdade interna, uma transformação interna vivida, e que só pode ser vivida a partir de uma confissão realística, né? A partir de uma exposição perante Deus de toda essa natureza, e a partir dessa exposição o perdão, né? E o perdão, a reconciliação, a transformação, aí então naturalmente virão as transformações que se manifestarão externamente. A partir de uma transformação, uma renovação interna, se manifestarão naturalmente as transformações externas resultantes dela. Essa natureza corrompida, então, conforme a gente vem tratando aqui, ela pertence ao homem desde o primeiro momento de seu ser, ou seja, ela é inerente à sua natureza. Como a gente viu na aula passada, a transmissão do pecado, a gente usa até somente de uma forma alegórica a questão da genética, né? Então hoje descobrimos que existe transmissão por meio da transmissão do DNA, né, dessa área estudada aí pela genética, onde as características ancestrais são transmitidas aos seus descendentes. Então, características familiares do pai, da mãe, dos avós, até de tios,
né, são transmitidas, essa carga genética é transmitida de geração em geração. E, inclusive, algumas doenças são transmitidas dessa forma também. E aí, aproveitando esse conhecimento novo, somente de forma metafórica, nós podemos dizer que a maior doença de toda a humanidade, aquela a qual só Cristo pode trazer a solução, ou a doença que ele curou na cruz, né? Quando Isaías diz que ele levou sobre si a nossa enfermidade, a enfermidade que é originária de todas as enfermidades é o pecado. E o pecado foi curado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. O resultado do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, como diz Paulo aos Romanos. O resultado dessa doença chamada pecado seria a condenação eterna para todos nós. Então a pior doença da humanidade, por mais que pudéssemos enumerar uma grande lista aqui, nenhuma delas é a pior. A pior é aquela que vincula todas elas, aquela que resulta em todas elas, que manifesta elas externamente, mas que internamente estão todas ligadas a ao pecado. Então o resultado de uma vida de pecado seria a condenação eterna. Esse seria o resultado, né, o diagnóstico final para a manifestação dessa doença chamada pecado. A solução para essa doença, a cura dessa doença, foi a salvação em Cristo Jesus, a morte vicária do Cordeiro de Deus que levou sobre si a nossa enfermidade. Quando ele leva sobre si a nossa enfermidade, ele nos cura em relação a Deus. Então, pode ser que externamente, fisicamente, nós ainda tenhamos resultados de problemas genéticos causados originariamente pela questão da entrada do pecado no mundo. Então a entrada do mal moral no mundo trouxe consequências físicas e males circunstanciais. E esses males circunstanciais se manifestam, por exemplo, através de enfermidades. Então temos aí enquanto ainda nessa condição de seres humanos, efeitos desses males circunstanciais oriundos da entrada desse mal moral. Então isso é inevitável. Todos passam por isso porque todos são seres humanos. Mesmo que uns aceitam a Cristo como Salvador e tenham a vida transformada, eles não são melhores que os outros. Eles não se tornaram pessoas melhores que os outros. Uma pessoa que está na igreja não é melhor que uma pessoa que está lá fora. Não é a questão intrínseca dela ser melhor que aquela. Não é uma questão de valoração, mas sim uma questão de reconhecimento e posicionamento correto diante de Deus. Então, existem pecadores redimidos e pecadores não redimidos, mas são todos pecadores. Então, os pecadores redimidos são aqueles que, reconhecendo seu estado, permitindo que o convencimento do Espírito Santo de Deus seja eficaz neles, eles tomaram consciência do pecado, da justiça e do juízo. Então, do pecado, eles clamaram a Cristo por salvação. Então, a morte vicária de Cristo foi atribuída a ele os méritos de Cristo, né? Do pecado, a justiça e do juízo, né? A justiça acerca do plano de Deus, o juízo que ele ia sofrer inevitavelmente se permanecesse nesse mesmo caminho, né? Se permanecesse nessa mesma natureza corrompida. Uma vez que ele se arrepende, se coloca diante de Deus, Cristo lhe oferta a sua salvação, a sua morte vicária, substitutiva. Então ele está agora na justiça de Deus e evitou o juízo, né? Foi livrado de todo o juízo. Todos aqueles que estão em Cristo não sofrerão juízo. O juízo caiu sobre o Filho de Deus. Então alguém foi julgado por nós. Não é que o juízo desapareceu, sumiu. Não, o juízo precisa existir, porque é a santidade de Deus que exige essa justiça. É certo? A condenação, a punição ao ato pecador que atenta contra a sua santidade. Só que esse juízo não cai sobre nós, cai sobre Cristo. E Cristo atribui a nós os seus méritos. Então por isso somos livrados do juízo. Agora o que acontece? O homem toma consciência disso. Então a partir daí ele é um pecador redimido. Ele foi redimido da sua situação de degradação. Existem pecadores redimidos e pecadores não redimidos, mas todos pecadores. Então, como resultado do pecado, os males circunstanciais, dentre eles as doenças físicas. Agora, a origem de tudo isso estava no mal moral. E esse mal moral, que constrói essa natureza pecadora, daria como resultado morte eterna, para a qual Cristo ofereceu solução, ofereceu cura. Nós temos uma eternidade na presença de Deus, salvação em Cristo Jesus, somos selados para a salvação, estamos predestinados para a salvação em Cristo. Veja, em Cristo, não é individualmente por causa de mim, porque eu sou alguém melhor do que o outro, que eu posso me colocar como alguém melhor do que alguma outra pessoa, de forma alguma. Sou predestinado em Cristo. Então a predestinação está vinculada à natureza de Cristo. Cristo sim
o Filho de Deus, aquele que veio da parte do Pai para se entregar por nós na cruz do Calvário. Então, nele eu tenho predestinação para a salvação, porque estou nele, porque ele é meu único e suficiente Salvador. Então, enquanto eu permanecer nessa situação, vinculado a ele, subordinado a ele, tá certo? Como os apóstolos todos se denominavam escravos dele, né? Me posicionar dessa forma, então eu estou dentro desse plano de salvação, estou dentro desse plano de predestinação, veja, predestinado, de antemão destinado, estou destinado à salvação por causa da obra de Cristo Jesus, sou redimido nela. Só que mesmo a pessoa que está em Cristo Jesus ainda sofre, né? E Paulo deixa isso muito claro em Romanos, ainda sofre, porque agora ele luta contra essa natureza corrompida, enquanto os outros no mundo não lutam contra isso, dão vazão a isso, dão lugar a isso, todos os desejos oriundos dessa natureza caída. A pessoa redimida, ela sentiu o perdão de Deus, ela tem comunhão com Deus, e a partir de agora ela está subjugando a sua natureza corrompida. Então ele busca o autocontrole, esse autocontrole. Ele tem que subjugar essa natureza corrompida, né, e submeter o seu corpo, os seus membros à santificação, né, a serem instrumentos da justiça de Deus. Então essa é a luta interna. Isso vem, né, isso tem origem na questão do mal que está presente aí, pertence ao homem desde o primeiro momento de seu ser. Então, quando ele toma consciência e sabe discernir entre a direita e a esquerda, inicia-se já, né, o momento em que ele passa a ter que tentar subjugar essa natureza corrompida. Aí temos a próxima, que é subjacente à consciência do homem, é subjacente à consciência do homem. Então temos aí o pecado, né, atrelado ao mal moral, que é subjetivo, que está dentro da consciência do homem, e que o impulsiona a diversas coisas que são contrárias, primeiramente, à sua própria natureza, que foi feita boa a partir de um Deus que é bom. Então, primeiramente, o mal começa a afetar a partir da sua natureza. Então, esse mal que é subjacente à sua consciência faz com que o homem deseje de forma concupiscente. Então, essa concupiscência é excesso. Uma coisa é ter desejos normais, libido, né, desejo sexual, desejo de alimentação, desejo de bem-estar. Uma coisa é ter desejos naturais, outra coisa é ter este mesmo desejo de forma exacerbada, de forma exagerada. Quando o homem tem desejo exacerbado por alimentação, ele torna-se obeso. Quando o homem tem desejo exacerbado por bem-estar, ele pode tornar-se, vamos dizer, egocêntrico. Ele quer tudo para ele, né? E nada para os outros. Cobiçoso, invejoso. Quando o homem tem desejo sexual em excesso, isso torna-se uma lascívia, uma concupiscência, né? Então esse desejo elevado a um extremo, que vem a trazer agora prejuízos, ele torna-se de um desejo natural, ele descampa para uma concupiscência. E aí João fala acerca da concupiscência carnal, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Veja, a concupiscência da carne sensitiva, a concupiscência dos olhos, né? Esse desejo a partir do olhar, da vista, né? Da observação, da ganância, da cobiça. E a soberba da vida, o egocentrismo humano, a sua ilusão de autossuficiência e o desejo de satisfazer o seu ego, né? E aí temos essa sociedade atual antropocêntrica, colocando o homem como o centro de todas as coisas, das coisas que são, das coisas que são e das coisas que não são, tudo vinculado ao desejo, tudo vinculado ao homem como centro de todas as coisas. E este antropocentrismo como uma forma de alimentar o ego individual de cada um, tornando os homens egocêntricos, buscando o seu próprio interesse e, para tanto, até atentando contra a vida de outras pessoas, levando à destruição, tanto sua quanto de outras pessoas que estão à sua volta. Esta ganância levando muitas pessoas à acumulação, e dessa acumulação vem o crescimento da miséria, quando você vê que a riqueza está concentrada na mão de poucos, enquanto uma grande massa populacional está largada à miséria, à destruição.
Você vê, por exemplo, aí o alimento, né, a gasolina para as grandes corrupções, e temos aí o Brasil que infelizmente mergulhou num período de corrupção nefasto. Temos aí através do corrupção nas esferas políticas, né? A Lava Jato vem aí investigando essas situações, corrupção das empresas petrolíferas, corrupção nas áreas políticas, corrupção através de repasse de verbas para compra de votos, né? Compra de consciências. Então a corrupção encontra diversas formas de se manifestar. Então, por mais diversificada que sejam suas formas de manifestação, desde a corrupção nos altos escalões até o pequeno suborno dado pelo motorista que foi flagrado pelo policial, e o ato do policial de se deixar vender a sua consciência em troca desse pequeno suborno, né, até diversas coisas particulares, até do âmbito familiar, todas elas, mesmo nas suas diversas manifestações, oriundas de uma mesma causa, um mal subjacente à consciência humana. O homem que, podendo agir de forma correta, não age. O homem que, podendo fazer o que é certo, não faz. O homem que, podendo agir de forma moral, de forma ética, opta por agir de outra forma, porque subjacente à sua consciência está a malignidade, está o mal, e este mal faz querer distorcer todas as coisas em seu próprio benefício. Então, mesmo sabendo que haverão consequências nefastas para ele, para a sociedade, trará a destruição, mas ele prefere optar por satisfazer seus desejos, satisfazer seu ego, satisfazer sua ganância. Ele prefere optar por satisfazer algo momentâneo, mesmo em detrimento, trazendo destruição num âmbito muito maior e muito mais duradouro, né? Então, mas por causa desse mal subjacente à sua consciência, ele age mal em tudo aquilo que ele faz. E aí temos que as leis escritas, as leis positivadas, elas são necessárias. Infelizmente, quando você vê um país, uma sociedade onde existem muitas leis, é porque o povo, infelizmente, está muito corrompido. Quanto mais necessidade de leis escritas, maior é a corrupção desse povo. Quanto mais específica dessas leis, tentando regular todos os atos da sociedade, é porque essa sociedade está degradada, está destruída. Assim é, e está ligado a essa questão do mal subjacente à consciência. Se esse homem, mesmo a humanidade, né, corrompida, caída nesse pecado, mas se ela adota padrões morais e éticos bastante evoluídos, padrões morais e éticos que sejam adotados nesse homem a partir de uma atitude íntima, pessoal, através da transmissão, por exemplo, de uma tradição familiar, por exemplo, se esses pais dão um referencial correto e a sua descendência, os seus filhos, absorvem esse referencial correto e transmitem também aos seus descendentes, e se os homens nessa sociedade buscam viver de uma forma consciente, agindo de uma forma ética e moral, de modo a que, mesmo com algumas autolimitações, mesmo não podendo dar vazão a todos os seus desejos, não podendo satisfazer a todo o seu egocentrismo, ele busca autolimitar-se para o seu bem, para o bem dos demais, para o bem da sua descendência, sabendo que está construindo um mundo no qual o seu filho terá benesses, né, terá uma vida melhor. Uma sociedade dessa precisa de menos leis. As leis são quase que apenas simbólicas, né? Por quê? Porque as leis saindo do papel estão na consciência. Elas estão sendo vivenciadas por meio de uma atitude consciente. E aí temos uma lei muito mais eficaz. Porque a lei no papel ela só serve para, quando transgredida, quando infringida a lei, recomendar uma penalidade. Então a penalidade detenção, penalidade que venha a causar algum prejuízo ao erário dessa pessoa, faz com que ela indenize por causa de algum dano causado, como medida pedagógica muitas das vezes, mas ela é posterior ao ato. Ela não pode prever o ato, ela não pode se antecipar ao ato, ela não pode, interagindo com o homem, fazê-lo evitar de cometer o ato que infringe. Ela é apenas externa, é apenas posterior.
Então as leis prevêem penas posteriores ao ato já cometido. E aí quanto mais essa sociedade está corrompida, está degradada, mais leis precisam, regulando diversos aspectos da vida. Por quê? Porque se esse homem tivesse as leis dentro da sua consciência, e ele vivesse a partir desta consciência, e esta consciência tivesse padrões morais e éticos elevados, dispensaria essas leis. Porque isso não seria esperado dessa sociedade. A sociedade seria evoluída. A sociedade seria justa. É isso que eu espero para este país. É isso que eu espero para essa nação. Que esses padrões morais e éticos transmitidos pela palavra de Deus estejam tão internalizados na mente das pessoas que dispensa a necessidade das leis, porque elas vão agir mesmo sendo pecadoras. E aí, como eu já expliquei, existem pecadores redimidos que se arrependeram de seus pecados e estão submetidos a Cristo Jesus pelo seu Espírito. Existem pecadores não redimidos, mas mesmo pecadores não redimidos podem ter tradição transmitida familiarmente, que regulem muitas situações da sua vida, que façam com que eles se autolimitem, se autoimponham uma certa limitação, uma certa restrição, como forma de respeito às demais pessoas que estão à sua volta. Isso é uma pessoa que está inserida dentro de uma sociedade, sabe conquistar o seu espaço e respeitar o espaço do seu vizinho. Um exemplo muito básico com isso é: eu tenho um gosto musical, eu gosto desse tipo de música, por mais que ela seja insuportável para outra pessoa, eu gosto desse tipo de música. Se eu vou ouvir essa música, por que eu tenho que pôr ela num volume que, além dela estar sendo ouvida por mim, tem que ser ouvida pelo bairro inteiro? Isso é uma atitude que mostra que eu não me importo com as outras pessoas, que eu me importo apenas comigo. Meu egocentrismo, meu eu, meu ser, meu desejo, minha vontade. Então, se eu conseguir impor a minha vontade, isso é suficiente para mim, por mais que isso cause revolta e tristeza e irritação das outras pessoas. E eu não me importo com isso, porque eu vivo em função dos meus desejos, do meu prazer. Tá certo? E isso é refletido em todas as atitudes da sociedade atual. Então você tem que viver o seu prazer a qualquer custo, mesmo que isso venha trazer sofrimento aos demais. E aí haverá uma outra pessoa que está tentando também viver aquilo que é do seu prazer, vai colocar a música maior que a minha. E assim teremos um caos, certo? Ninguém vai conseguir aproveitar nada, sendo que se eu tivesse colocado num nível sonoro que eu ouvisse, mas não necessariamente fosse incômodo para outra pessoa, ela também poderia ouvir a dela sem incomodar a mim. E aí teríamos uma harmonia, a partir do que eu atendo minhas necessidades de uma forma suficiente, sem necessariamente incomodar o outro que também está atendendo as suas próprias necessidades de uma forma suficiente. Agora, isso é fácil de acontecer, muito fácil. Basta que os homens internalizem esses padrões morais e éticos, vivam a partir deles, se autolimitem no mal que é subjacente à sua consciência, se autolimitem e assim vivam de uma forma muito mais harmônica e muito mais benéfica para todos. Mas infelizmente isso é para outra hora, né? Isso é para outro tempo. Não pode mudar pela consciência do próprio homem. Aí entra a insuficiência do homem em encontrar meios de se auto-salvar e de autotransformar-se. Então, mesmo que temos muita esperança em relação ao homem ter ainda imagem e semelhança de Deus em si e poder manifestar algumas coisas boas, e essas coisas boas que manifestam necessariamente têm que ser incentivadas, têm que ser ressaltadas, isso não será suficiente para trazer uma transformação total à sua vida. Então ele pode sim internalizar alguns conceitos muito importantes, muito bons, que podem ser muito benéficos para si e para os demais que estão à sua volta, criando um ambiente muito melhor, muito mais harmônico, mas isso não significa salvação. Isso pode significar até uma ordem social melhor, uma sociedade melhor, uma sociedade mais pacífica, mais tranquila, mais organizada, mais civil. Mas não necessariamente significa salvação, não significa comunhão com Deus, não significa vida plena, eternidade com Cristo Jesus. Tudo isso é alcançado pela mesma via, pelo mesmo caminho. O Espírito está constantemente dialogando com a consciência desse homem, o fazendo conscientizar-se, o levando a conscientizar acerca do pecado que está nele, que o separa de Deus, que o corrompe, que é subjacente à sua consciência, inclusive, que pertence ao homem desde o primeiro momento, a justiça de Deus e o juízo que virá em decorrência desse pecado. Então, uma vez conscientizado disso, o único caminho para a salvação é em Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Então, a partir desse caminho que Jesus é para Deus, o homem encontra-se com Deus, recebe o perdão de seus pecados, os méritos de Cristo, a salvação dele é colocada por meio de Cristo Jesus, e ele passa então a ser justificado, pode apresentar-se perante Deus como se não tivesse pecado, ele é santificado, ele é regenerado, né? A partir dessa conscientização do seu mal, mas não pela sua própria força, e sim pela salvação que está somente em Cristo Jesus. Constitui um pecador diante de Deus. Então isso aqui não pode mudar, perdão, estou errado ali, a palavra não pode mudar. Na verdade isso aqui foi repetido, esse aqui pode ser eliminado, pronto, não pode mudar, colocamos novamente aí, não pode mudar pela consciência do próprio homem, não tem poder de auto-salvar-se. O constitui em um pecador diante de Deus, desde o momento em que passa a ter consciência deste pecado, será então punido por estas atitudes malignas que advêm de uma influência má que está dentro dele. Então, não é que o homem, antes de ter consciência, não seja pecador. Na verdade, nós somos gerados em pecado, né, como será lido aqui mais abaixo. Mas o que temos aqui, enquanto o homem não sabe discernir entre a direita e a esquerda, ele não é responsabilizado por esse pecado que já está nele. A partir do momento que ele tem consciência, então vem também com isso as consequências das atitudes tomadas a partir dessa natureza pecaminosa. Constitui um pecador diante de Deus. Todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus, como diz o apóstolo, né? É a herança de uma raça. É a herança comum da humanidade. É a herança comum da humanidade. Infelizmente, como já foi falado, né? Como foi usado também o exemplo da hereditariedade, é como uma carga, um DNA com uma carga genética transmitida de geração em geração. O pecado, infelizmente, essa doença mortal também é transmitida de geração em geração da forma como a carga genética é transmitida. Então temos aí a herança comum da humanidade, o pecado que traz a destruição a toda a sociedade. Pode buscar, ao longo da história humana, em todas as sociedades existentes, qual sociedade vive de uma forma plenamente perfeita, e você não vai encontrar, como prova da transmissão hereditária do pecado dentro da humanidade. Humanidade, faltou um A ali. No Salmo 51,5 está escrito: eis que em iniquidade fui formado, em pecado concebeu-me minha mãe. Aqui Davi está confessando não o pecado da sua mãe, mas o seu próprio pecado. Todo o diálogo, todo o texto, né, toda a argumentação de Davi está conduzindo a isso. Então, se alguém quer ler ali algum pecado de adultério, possível pecado de adultério da mãe dele, está na verdade inserindo um entendimento que o texto não está favorecendo. Ele está querendo saber mais do que o próprio autor está dizendo, está trazendo com aquela argumentação uma conclusão acerca dele mesmo, não da mãe dele. Aqui Davi está confessando não o pecado de sua mãe, mas o seu próprio pecado. E ele declara que tal pecado remonta ao momento de sua concepção. Davi confessa que o pecado inicia junto com a vida do ser humano, que ele é culpado diante de Deus não só pelas suas obras, mas pelo seu próprio ser, porque o pecado está inerente à sua natureza. E com relação ao juízo popular, o que a Bíblia declara acerca da universalidade do pecado é afirmado pelo juízo comum da humanidade, pois há um senso comum na humanidade que acredita que cada coração humano, em cada coração humano, e que todo homem propende a alguma forma de pecado e as suas diferentes manifestações, né, a favor da natureza ou contra ela. Esse juízo comum se expressa nas máximas: ninguém é perfeito, todo homem tem seu ponto fraco e seu preço. Então são concepções, são declarações da sociedade em relação ao conhecimento empírico, né, do pecado como manifestação corruptora de toda a sociedade. Não é somente a crença popular que afirma a fraqueza humana, mas também todos os grandes nomes da literatura têm atestado esta verdade. Aí veja aí alguns exemplos. Todos nós somos ímpios. O que censura no outro achará em seu próprio seio. Vivemos no meio de ímpios, e nós também o somos. Ninguém tem poder de si mesmo para emergir da sua impiedade. Alguns sentem necessidade de estender a mão, alguns de afastá-la. Isso foi dito por Sêneca, um romano, aí, pessoa, se eu não me engano, salvo engano bem, um senador romano, um filósofo também, muito importante.
Vejo as coisas melhores e as aprovo, contudo sigo as piores. Isso aqui parece que foi ditado por Paulo, né? Impressionante. Empenhamos-nos mesmo naquilo que é proibido, desejamos as coisas que nos são negadas. Isso foi dito por Ovídio, né? Mas chegou o mesmo parecer que Paulo na carta aos Romanos. O bem que eu quero fazer, isso não faço, mas o mal que não quero, isso é o que faço. A natureza nos deu fracas centelhas de conhecimento, apagamo-las com nossa imoralidade. Cícero, um jurista extraordinário, muito bom. Qual é o palácio em que não se introduzem, vez por vez, coisas vis? Quem tem coração tão puro, onde suspeitas odiosas não tenham suas audiências e tomem assento em sessão com meditações mais equitativas? Shakespeare. Evita o juiz, pois todos somos pecadores. Henrique VI. Quem há entre os vivos que não seja corrompido ou não corrompa? Timão de Atenas. Não vejo falta alguma cometida que eu também não a tivesse cometido. Goethe. Todo ser humano sabe de si mesmo coisas que ele não tem coragem de contar ao seu amigo mais íntimo. Todo ser humano sabe de si mesmo coisas que ele não tem coragem de contar ao seu amigo mais íntimo. Dr. Johnson. E com essa encerramos então esta aula tratando acerca da natureza corrompida, e vemos aí o juízo popular, desde as frases mais simples, né? Ninguém é perfeito, por exemplo, até as conclusões. Aqui chegaram aqui Sêneca, Ovídio, Cícero, Shakespeare, Henrique VI, Timão de Atenas, Goethe e Dr. Johnson. Mas aqui, além disso, complementa aí com as palavras do apóstolo Paulo, né? Quando ele escrevendo aos Romanos, ele analisa de uma forma muito profunda esta guerra interna de todo homem contra a sua natureza corrompida, né? O bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero, né, esse que faço, esse que está diante de mim. Mas ele fala, mas quem tentará acusação contra os filhos de Deus, se é Deus quem o justifica, né? Temos aí também essas palavras consoladoras da parte daquele que se entregou, se lançou aos pés de Cristo Jesus, como aquela mulher. E que exemplo para nós aquela mulher, né? Cristo disse que aonde fosse proclamado esse evangelho, seja mencionado o que esta mulher fez. E o que ela fez é aquilo que todos nós devemos fazer. Aquilo que todos nós devemos fazer, sem exceção. Os acadêmicos, os eruditos, os reis, os miseráveis, os mendigos, os homens de bem, os corruptos, os assassinos, todos temos que nos lançar aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo, implorar a sua misericórdia e, semelhantemente aquela mulher, molhar os seus pés com nossas lágrimas, né? Implorar dele a salvação, implorar dele a justificação de nossos pecados, a transformação da nossa natureza corrompida, a regeneração, né? Sermos novas criaturas em Cristo Jesus, porque somente dele poderemos obter a salvação. Todos aqueles que assim procedem não é que são pessoas melhores que as outras, não, mas elas entendendo qual é a sua condição. Elas finalmente entenderam qual é essa condição e se posicionaram de uma forma correta perante Deus para receber dele o perdão, receber dele a regeneração, a reconciliação, né, com o Senhor. Uma vez que agem dessa forma, encontram aquilo que estavam procurando. Encontram paz com Deus, perdão, regeneração, transformação da sua vida. Agora, enquanto nós mantivermos-nos na nossa postura, né, de autossuficiência, nossa postura de orgulho próprio, de arrogância, né, e de hipocrisia, escondendo a sua verdade, apresentando um personagem, enquanto todos nós continuarmos apresentando um personagem, negando a realidade da nossa corrupção, escondendo-a, né, tentando mostrar alguém melhor, alguém que na verdade não existe, que é simplesmente uma farsa, permanecemos na mesma situação, permanecemos no mesmo pecado, na mesma corrupção, não evoluímos, estamos estagnados nessa situação, nessa natureza, e assim a sociedade vai mostrando aquilo que não é e se destruindo por meio daquilo que é. É pecado que está camuflado, pecado que agora está sendo incentivado, que agora está sendo promovido por meio das novelas, né? Não vou falar o nome de editoras, porque na verdade todas estão engajadas aí nessa promoção, né? Então talvez haja alguma exceção,
talvez, mas eu não conheço. Mas todos estão engajados na autopromoção desta imagem que nega a realidade das consequências do pecado e autopromove, né, promove todas as consequências nefastas aí da manifestação deste mal moral que está presente no homem através do pecado, tentando validar isso como algo normal, tentando validar isso como algo natural, tentando validar isso como algo simplesmente pertencente à natureza humana, sendo que na verdade isso é a degradação da natureza humana. Tanto é que com todo esse tempo de liberalismo que tem se desenvolvido aí na sociedade, a sociedade não tem caminhado para uma evolução, a sociedade não tem melhorado, a sociedade não tem obtido aí mais conforto, mais felicidade. Não, a sociedade tem gemido debaixo de dor e de sofrimento. Então onde está o bom resultado de todo esse liberalismo que foi adotado? Onde está a vida mais confortável? Onde está a vida mais prazerosa? Ela existe para algum núcleo pequeno de pessoas que estão superiores, que estão acima da sociedade comum e que vivem no seu gueto de riqueza, de opulência, de prazer, né, e que estão afastadas aí das consequências geradas para toda a sociedade, desde a classe média, classe baixa, que sofre as consequências aí de todo esse mal. Essa criminalidade aumentando, esses problemas financeiros, problemas na saúde, proliferação de doenças venéreas, destruição da sociedade, destruição dos relacionamentos, né, causadas todas por esta liberalidade, né, por essa libertinagem, na verdade, né, essa libertinagem promovida, né. Então, quando o homem não se autolimita, quando o homem dá vazão a todos esses sentimentos negativos, ele trará destruição primeiramente a si, e depois essa destruição também repercutirá nas pessoas que estão à sua volta, sendo por ele afetadas, trazendo diversas consequências males para ele e para os demais, para aqueles que estão à sua volta. Quando o homem, mesmo não falando em salvação e regeneração, mas pelo menos há uma autolimitação, o homem conscientiza-se acerca da sua natureza corrompida, recebe tradições importantes que o fazem uma pessoa respeitosa, que o fazem um homem civilizado, que o fazem um homem que tenha respeito, que tenha moral e ética. Essa autolimitação já promoverá um bem-estar, já trará um bem-estar à sociedade e fará com que cada um possa aproveitar aquilo que lhe é devido, né, sem incomodar a pessoa que está à sua volta. Mas quando isso é negado, quando isso é ridicularizado e é colocado como algo retrógrado, como algo ultrapassado, então temos o quadro que estamos vendo aí na atualidade, a sociedade chafurdando na lama da corrupção em diversos níveis, seja corrupção nos níveis das esferas governamentais, seja corrupção das esferas individuais e manifestada em diversas formas, né? No âmbito dos relacionamentos, sexualidade, financeiro, em todos os âmbitos da vida, vemos um prejuízo que é causado pelo mal moral, expressando-se nos males circunstanciais, manifestado na vida das pessoas através do pecado. Então a natureza corrompida e o juízo popular estão aí para mostrar para nós os males causados pelo pecado e a necessidade urgente de limitação, tá certo? Para aqueles que estão engajados em obter a comunhão com Deus, a autoconsciência, né, não resistir à voz do Espírito e aceitar a salvação em Cristo Jesus. E para a sociedade no âmbito geral, mesmo aqueles que não estão vinculados à salvação em Cristo Jesus, a autolimitação para poder existir de fato uma harmonia e uma sociedade na qual vale a pena viver. Tá ok? Então vemos aí essa lição tratando acerca disso. Na continuidade vamos falar mais acerca das teorias que negam a realidade do pecado, as teorias que negam a realidade do pecado e as consequências que tem trazido para a sociedade.